você reparou uma coisa? Como a própria Despiora, a economia sumiu das manchetes do consórcio de repente, só se falava nisso. Cadê, lembra, aquelas imagens de Venezuela dizendo, isso aqui está acontecendo no Brasil. Revirando lixo. Né, revirando lixo, comendo carcaça, sumiu. Você não vê mais nada disso. Aliás, você não vê mais quase nada, nenhuma notícia. PIB, emprego, eles escondem, não vê. Agora é só a cartinha. Então, assim, a narrativa da vez é a cartinha, né? Você já reparou isso, Paulo? Eu nunca vi, eu sempre acompanhei a economia, e eu nunca vi tão pouca notícia sobre economia nos jornais. Eu nunca vi tão pouca. Se você assiste o consórcio, você fica esperando, você tem até às vezes que falar assim, mas cadê os dados do emprego? Nós não vimos essa semana praticamente a notícia de que o Brasil teve a maior deflação desde o início do Plano Real. Deflação significa que as coisas ficaram mais baratas, graças à redução do preço do combustível em boa parte. Isso não sai nos veículos. Isso não é uma notícia econômica. Agora, você imagina se fosse o oposto. Eu chamo atenção para essas coisas porque eu acho que é importante que o espectador não acredite na minha opinião sobre a imprensa ou na sua opinião. É importante que ele forme a sua própria opinião. Então, veja o seguinte, você imagine por um minuto que essa maior deflação na história do Plano Real tivesse acontecendo no primeiro ano do governo Lula, né? De um Deus me livre, uma suposta nova eleição do governo Lula, se essa notícia não tivesse acontecendo. O tamanho da repercussão que ela teria na imprensa. Ou ainda, imagine um outro cenário aqui, onde o Brasil tivesse tido a maior inflação desde o início do Plano Real. O tamanho, nesse último mês, o tamanho do impacto que isso teria em todos os jornais, a capa de todos os jornais. Então, é importante entender que uma das formas que a imprensa manipula a opinião pública, e tanto o Walter Lippmann como antes o Foucault disse isso muito bem, uma das formas que a imprensa manipula a forma como a opinião pública, para usar o termo técnico, a forma como a sociedade pensa, é justamente fazendo isso, explodindo fora de proporção temas que não deveriam ter tanta importância e colocando os temas importantes, mas que contrariam a narrativa da imprensa, debaixo do tapete, minimizando, usando o mais, a despiora, usando esses termos e dando... Eu falei da cara da comentarista de economia, porque a forma como você transmite uma notícia, com pesar, aquela cara que o William Bonner faz no Jornal Nacional, muito, muito preocupado com o Brasil, a forma, tudo isso contribui com a impressão que o espectador tem da notícia. Então, eu chamo a atenção para esses pontos porque são uma oportunidade de você ver o que é jornalismo e o que é militância. Alan, e a Argentina é ali do lado, né? Tá aqui do lado, pra gente olhar o que a esquerda andou aprontando lá. O Chile, lembra? Nossa, o nosso Guilherme Boulos, né? Que é o Guilherme Boulos chileno, né? Foi eleito, agora vai. Olha o que aconteceu com o Chile. Olha a Colômbia já dando sinais, né? Mal começou e já tá patinando. E lá pra cima também, Estados Unidos, acabamos de falar. O Peru acho que é um caso praticamente sem volta. Talvez a Argentina também, né? Também. E assim, o que me espanta tudo é que o ex-presidente Lula, ele tem falado nos seus discursos o que ele vai fazer. Só não vê quem não quer. E ele está falando, eu vou revogar a reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista, que, segundo um último estudo, se eu não me engano, do INSPER, mostrou que foi responsável pela criação de empregos. Ele quer revogar privatização, nunca vi isso. Então houve a privatização da Eletrobras, ele quer voltar atrás, ele quer acabar com o teto de gasto, ele quer acabar com a âncora fiscal. Ou seja, ele quer voltar e pisar no acelerador para todas aquelas políticas que deram errada e que invariavelmente levam o país a uma depressão econômica, como na Argentina, como no Peru, como vai ocorrer na Colômbia. O Brasil hoje está sendo elogiado pelo FMI, é um dos poucos países onde há revisão das variáveis econômicas no sentido positivo. Uma agência de rating recentemente, a Fitch, elogiou todo o trabalho, o esforço fiscal que está ocorrendo no Brasil, a recuperação da atividade econômica, reformas que estão ocorrendo do lado microeconômico e que vai beneficiar
não o Bolsonaro reeleito, mas o próximo, né, os próximos presidentes, como reforma da infraestrutura, como marco do saneamento, como marco da infraestrutura, como independência do Banco Central, como lei de liberdade econômica. São reformas que beneficiam vários governos à frente. E tudo isso foi feito com o Congresso contra, porque reforma administrativa impediram. Rodrigo Maia. Perfeito. Reforma tributária impediram, com o Supremo na canetada também, dificultando o trabalho do governo e com a imprensa jogando contra e com uma pandemia. No meio do caminho ainda a gente teve uma pandemia. Então ninguém imaginava que a gente entregaria o país com crescimento econômico na média do mundo em 2% e com os dados, com as contas públicas em ordem. Ninguém imaginava isso. Mesmo sem a pandemia, as previsões para retomar o superávit primário era para 2023. A gente vai entregar, provavelmente, com superávit primário em 2022. Isso, como você trouxe, tem um reflexo real para a população, porque é a retomada da atividade econômica. Agora, me espanta, viu, Fabi, como é que alguém vai votar ainda, pensa em votar no Lula, com todo esse discurso à la Argentina? Ele está falando assim: queremos virar uma Argentina. Ele está avisando. E depois vai ser tarde demais. Eu fico sempre pensando nas metáforas, na vida real, né? Eu fico pensando, se eu tenho uma loja, você tem uma padaria, Fabiana, e aí, de repente, você descobre que seu funcionário, seu gerente, que ele roubou o seu estabelecimento, né? E aí, passado algum tempo, passado alguns anos, ele diz para você: olha, você pode me recontratar? Né? Você me dá essa chance de voltar lá? Ele roubou e faliu. Poxa, os dois. Não entendi. Roubou e faliu. Porque o Brasil, o PT deixou. O PT deixou o Brasil na maior crise econômica da sua história. Quando Dilma Rousseff saiu do poder, o Brasil, tá aí o Alan para confirmar o que eu estou dizendo, o Brasil estava na maior depressão da história da nação. Então o seu gerente roubou tudo e ainda deixou a sua loja falida. Aí você agora está estudando recontratá-lo. É isso, ele quer ser recontratado. E além disso, não bastasse ter roubado e quebrado tua loja, ele ainda, quando você diz assim: poxa, mas você me quebrou, você que sempre falou. Não aconteceu aquilo. Pois eu não roubei. É como soltar um preso de alta periculosidade sem o laudo do perito criminal. Então, realmente essa combinação que a gente pode fazer de alguém que, como a esquerda gosta, passou pelo sistema prisional, mas não se ressocializou. Então, ele tem todos os índices ali de que provavelmente, supostamente, ele vai praticar o crime, e aí, como diz também a criminologia, vai escalar no crime, a violência vai aumentar. Então, se roubou um tiquinho, é um tiquinho mais um tiquinho e um ticão. Estou falando como o povão entende mesmo, porque é isso, existe uma premeditação, e a premeditação é tão real que ele está avisando: eu farei isso. Quando você falou aí que você fala, Alan, vamos revogar a privatização, isso é o verdadeiro golpe. Isso é golpe contra o que nós criamos, o que nós temos institutos de leis, inclusive a reforma também. Então, assim, a pessoa está dizendo o que fará. E o que ela fará não precisa de tanques ou uma arma necessariamente na sua cabeça, mas o efeito prático é o mesmo. E nós não precisamos passar por isso novamente.